Já teve algum caso que foi um mistério, que você achou que era só botar o eletrodo ali e tal, tudo certo, e tinha algo a mais, alguma coisa desconhecida acontecendo? Ou é sempre muito previsível? Não, sempre tem mistério, mas a gente tem que estar preparado para os mistérios. Então a gente sabe o que é mais provável, o que é menos, o que é menos, o que é menos. E quando alguma coisa acontece fora do script, você tem que conseguir entender para ajustar a sua conduta. Mas teve algum que um mistério completo, cabeça, absoluto? Assim? De vez em quando tem, em qualquer área vai ter. Só que a gente se cerca de informações para isso não acontecer, né? Teve algum caso específico que teve que quebrar muito a cabeça para entender? Ou tudo segue um padrão de equilíbrio, assim? De vez em quando você tem uma pessoa com algum tipo de sintoma que não tá batendo com aquela anatomia. Como assim? Ou então, eu tenho uma dor na mão que não era pra eu ter, porque a mão tá boa. E aí você trata a dor crônica e não melhora. E aí você fala, não, peraí, será que tem algum elemento, por exemplo, psicológico que tá alimentando essa dor? Às vezes a pessoa deu um tapa em alguém e aí a mão ficou vinculada a um tipo de informação psicológica que pode estar perpetuando a dor. Cara, por exemplo. Isso pode acontecer. É raro o que eu tô falando, sim, né? Mas quando você quebra a cabeça, você para, estuda, vê um artigo, vê alguma coisa que alguém publicou nova, vê se tem alguma novidade, vai até ali, entendeu? E eu, pelo menos, a gente não desiste. A gente vai até encontrar uma resposta. E muitas vezes a resposta é do estudo, né? Não é muito... Eu já falei isso, acho que lá com o Fermento. Não é que nem o House, que sentava numa sala, você via, sim, sério, eu assisti. Aquela seriado do médico, né? Que ele era tipo assim, o gênio da medicina. Ficava jogando uma bolinha na parede, andando com a bengalinha dele, ponto, bingo. Não é assim. É assim pra você bolar um anúncio de propaganda, pra você inventar uma música, pra você, enfim, criar uma coisa em outro sentido. Mas na medicina não pode ser assim. Pega o livro e vai estudar, pega um livro mais profundo, pega um livro de outra área, conversa com outro colega de outra área, vê se ele consegue ter uma visão diferente. É buscar a medicina, a informação tá ali pra você buscar. Não tem muito espaço, inspiração, entendeu? Não tem espaço pra criatividade na medicina? Tem, mas você só consegue ser criativo na tela que você pinta se tiver cor pra você pintar, né? Sim. Então o médico tem que saber as cores. Não é que nem o House que pegava um pincel e vinha a cor do céu, entendeu? Então, a criatividade mesmo na arte é assim, né? Você tem que ter... O que é criatividade? É um tipo de padrão de atividade cerebral que integra muitas áreas diferentes ao mesmo tempo. E distintas, antagônicas às vezes, né? Exatamente. O padrão de funcionamento do cérebro durante um ato criativo, ele é um monte de áreas funcionando ao mesmo tempo, de redes funcionando ao mesmo tempo, de modo relativamente coordenado, entendeu? Você sai um pouco daquele padrãozinho, daquele automático, mas você não pode se desconectar completamente, tá? Então, eu tinha até uma professora de música, a Michele, eu sempre falei isso pra ela. Ela me falou um negócio maravilhoso sobre criatividade e pra mim sobre a vida. É que quando você cria, você tem que respeitar o que existe e inovar um pouquinho. Se você vier com uma coisa completamente diferente, ninguém te ouve. Também se você vier com o mesmo que já conhecem, tudo bem, já sabemos isso aqui. Então você tem que entender bem o que existe para conseguir tocar as pessoas que conhecem aquilo num ponto e trazer alguma coisa nova para falar assim, olha, isso era tão óbvio, né? Então, para um médico, você tem que entender bem o que existe, muito bem o que existe. Então tem atividade do ponto de vista criativo que você tem que ter um cérebro pronto para ficar buscando informação e achar uma solução para aquele problema. Mas se você não tiver informação em você, amigo, não tem onde você buscar. Então o médico bom, ele tem que estudar muito para ter muita informação e ter experiência, conhecer casos para ancorar essas informações bem no cérebro e ter onde buscar na hora que a coisa aperta, entendeu? Então quando eu fui lá para fora, foi para construir a base para depois ser criativo, né? Eu fui lá ver um monte de casos para saber como funcionava, saber as variações e quando chegar aqui lidasse com uma dificuldade eu ter uma bagagem para olhar e falar, não, deve ser isso, né? É isso. Então existe a criatividade como uma ferramenta que vem depois de você ter o conhecimento. Porque a medicina, ela é muito técnica, entendeu? A parte criativa, humana, que é fundamental, é para você acolher alguém, entender o que ela tá querendo dizer, abraçar, tentar traduzir o jeito que aquela pessoa tá se queixando. Mas na hora de tomar decisão, tem que ser uma decisão baseada em condutas que estão fundamentadas, científicas, e você tem que ter um repertório grande dessas condutas, um conhecimento grande dessa ciência para poder oferecer para aquela pessoa
humanitariamente, coisas que você sabe que funcionam melhor. E não deixar a pessoa na mão.